Volume 6. Capítulo 116. O Castelo Imperial, Início. O Castelo Imperial, que simbolizava o Império Elshir, era cercado por um canal com cerca de 20 metros de profundidade, e também era cercado por muros poderosos que contavam com defesas mágicas ativas. Guardas sempre estavam posicionados nas muralhas do castelo. Até um monstro aquático seria alvejado nos canais. Quanto às entradas, havia apenas um portão frontal com uma gigantesca ponte levadiça. As pessoas que eram capazes de entrar no Castelo Imperial também eram limitadas. Apenas aqueles que tinham permissões imbuídas com magia tinham autorização para entrar. Na frente da ponte levadiça, havia um enorme posto que lembrava o Arco do Triunfo da França, sobrescrito uma: se você não passasse pelo exame para entrar no castelo, você não teria permissão para atravessar a ponte levadiça. Se você tentasse da forma mal educada e invadisse o castelo, seria atirado para os canais onde feras mágicas se proliferavam. A inspeção no posto também era muito implacável. Por exemplo, mesmo que você fosse um comerciante de suprimentos entrando e saindo com uma permissão de entrada seguindo os procedimentos regulares, todos os produtos seriam inspecionados um por um. Portanto, também era impossível tentar invadir ao se esconder na bagagem. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é: tentar invadir o Castelo Imperial é extremamente difícil. Com esse fato, Kouki pensou sobre isso enquanto esperava na fila da inspeção do castelo diante do Arco do Triunfo. Ele olhou para trás e espiou por sobre seu ombro. Lá, os membros usuais de sua equipe, seus amigos de infância, Shizuku, Ryutaro e Suzu, e também o grupo de Hajime, esperavam. O grupo de Kouki voltou para a capital imperial para entrar no Castelo Imperial de forma solene. Kouki ponderou. Eles eram uma distração para permitir que Kan e os outros escapassem da prisão sem comoções adicionais, e, obviamente, como Hajime tinha magia que permitia transferência através do espaço, ele foi com eles para o resgate. Embora escapar não fosse tão difícil, se a segurança já estava tão rigorosa apenas para a entrada, não é preciso falar sobre os guardas dentro da capital do Império. Digamos que você sabia da localização das masmorras através de um interrogatório prévio. Se a exata localização não fosse entendida, a transferência da magia espacial não poderia ser usada. Dessa forma, após invadir, era necessário procurar a pé. Mesmo assim, não havia como evitar de tirar o chapéu para a pessoa que completasse tais ações sem ser pego. Kouki instintivamente sentiu a diferença entre eles mais uma vez, a Aya. E suspirou. A propósito, uma unidade militar externa estava encarregada pela distração que o grupo de Kouki causou. Como seria impossível para unidades militares no Castelo Imperial atuarem no interior, elas não seriam muito úteis. Algo como o que aconteceu estava em um nível um pouco mais alto do que a agitação. Próximo ou, e você tem uma cara não familiar. Deixe-me ver sua permissão. Os guardas olharam para o grupo de Kouki com uma expressão de suspeita. A quantidade de pessoas que podiam entrar no Castelo Imperial era limitada, então os soldados conheciam a maioria dos rostos. E, em suas primeiras visitas, as pessoas vestiam suas melhores roupas. Contudo, os estudantes estavam muito bem equipados para um grupo que foi convidado para o castelo pela primeira vez. Assim como o grupo de Kouki, pessoas vestidas como aventureiros eram raras. Eles eram suspeitos, então os guardas ficaram mais cuidadosos. Não temos nenhuma permissão. Em seu lugar, nós temos isto. Ah! Uma placa de status. Mas o que? Naturalmente, Hajime e os outros não tinham uma autorização para entrar no Castelo Imperial. Porém, a posição de Kouki seria útil aqui. Afinal, ele era o herói. O trunfo da raça humana, a pessoa que Deus enviou no jogo com a raça dos demônios, e era visto publicamente como o apóstolo de Deus. Mesmo que essa não fosse a realidade na situação atual. Apesar do guarda olhar para eles de forma perigosa quando o garoto falou que não tinha permissão, os olhos dele cintilaram quando ele leu a palavra herói mostrada na placa de status. Ele olhou várias vezes para a placa e o rosto de Kouki. Com a reação do guarda, seus colegas ao redor começaram a prestar atenção.
1. Herói e Sama, é isso? Apóstolo de Deus que foi invocado no reino? Ah, sim, isso mesmo. Eu sou o herói. Embora eu tenha vindo com a princesa Liliana que está aqui e devido a algumas circunstâncias. Aia. Com o murmúrio do guarda, seus colegas descobriram a identidade de Kouki e começaram a ficar cada vez mais barulhentos. Suas expressões eram claras. Por que você veio separado da princesa Liliana? Por que você não avisou isto com antecedência? Seus rostos estavam cheios de dúvidas. Entretanto, do outro lado estava um apóstolo de Deus, uma pessoa em quem eles acreditavam. Com certeza ele estava encarregado de uma missão secreta. Por ora, eles transmitiram a mensagem aos superiores. Como esperado, mesmo sendo o herói, eles não tinham coragem de deixar uma pessoa sem autorização entrar no castelo por decisão própria. Vários guardas desapareceram enquanto disparavam para dentro do castelo imperial como se estivessem apavorados com a ideia de fazer os alunos esperarem. Hajime e os outros foram colocados em uma sala de espera do posto. Após uma espera de 15 minutos, desconsiderando Gyui, que se sentava no joelho de Hajime, o que se tornou uma cena tão natural que ninguém se incomodava mais em criticar, Shia estava sentada no outro joelho do garoto. Kaori e Tio formaram uma aliança no último segundo e cada uma segurava uma mão do sinergista, então o grupo começou a ouvir sons de passos vindo da ponte levadiça. Eu ouvi que o grupo do herói está aqui e são vocês? Ah, sim, isso mesmo. Somos nós. Enquanto dizia isso, um soldado imperial especialmente grande fez sua aparição. Era possível dizer que ele era de um nível mais alto pela atitude dos soldados ao redor. Enquanto encarava Kouki e verificava sua placa de status, ele começou a observar os outros membros. No processo, quando Shia, que estava em seu ponto cego, foi vista, os olhos do soldado se arregalaram pela surpresa. E ele começou a mostrar um sorriso desagradável de interesse. Com o olhar desagradável, o corpo de Shia tremeu um pouco. Eu confirmei tudo. Eu sou o comandante do 3º Regimento, Grid Alpha. A chegada do grupo do herói já foi transmitida para a princesa Liliana. Ela está esperando em seu quarto. Eu farei meus subordinados guiarem vocês. A propósito, herói, a mulher coelho? Ela não tem um colar de escravo nela, tem? Não, ela é. O homem que se apresentou como Grid Alpha perguntou sobre Shia enquanto devolvia a placa de status. Entretanto, Kouki estava com problemas sobre como responder. Ela não era uma escrava, a gargantilha que Shia vestia não parecia nada com um colar de escravo. O aluno hesitou sem saber se deveria ou não declarar que ela era amante de Hajime. Mesmo que você me pergunte esse tipo de coisas, ele respondeu com honestidade. Talvez a resposta de Kouki tenha o feito julgar que nada seria explicado, pois o garoto ficou em silêncio. Grid então encarou a direção de Shia. E os estudantes podiam imaginar o motivo para o soldado estar prestando tanta atenção nela. Yo, moça coelho. Eu tenho algumas perguntas para você. O que aconteceu com meus subordinados? Subordinados? O que você quer? Com a súbita pergunta de Grid. Por um instante, apesar de Shia não fazer ideia do que ele estava falando, ela parecia ter um palpite e seus olhos se arregalaram com espanto. Os soldados do Império que tinham uma relação direta com Shia eram limitados. A explicação era simples, ele fazia parte do grupo de pessoas que encurralou a tribo Aulia quando eles deixaram o Mar de Árvores sobrescrito 2. Muitos membros da família foram mortos, sequestrados e transformados em escravos. Este era o inimigo que fez Shia se arriscar no Grande Canyon Rising. Isso é estranho, não? Apesar de ela estar bem, nenhum de meus subordinados voltaram. Por que você ainda está viva nesse lugar? Grid aos poucos se aproximou para encurralar Shia. Correto, ele era o comandante das forças que atacaram o grupo de Shia que no passado fugiu do Mar de Árvores. Como Grid,
que era o comandante do regimento, não foi pessoalmente capturar a garota. Ela não tinha memórias de vê-lo antes. Contudo, o comandante se lembrava bem que havia uma mulher coelho rara com cabelo branco azulado. Na mente da garota, as expressões dos soldados do Império quando atacavam e os provocavam e a sensação de falta de esperança ao perder um membro de sua família retornaram. Enquanto inconscientemente soltava um gemido e sua expressão endurecia, ela deu um passo para trás, tentando fugir, e então a garota sentiu um toque em suas bochechas e ficou assustada. Como de costume, Hajime segurou as bochechas de Shia. E, logo após isso, ela sentiu calor em sua mão. Era Yui. Seus olhos olhavam para cima, sem mostrar preocupações, apenas surpresa e um leve tom de reprimenda apareciam. Ela parecia dizer: não seja dominada por insetos deste nível novata. Shia, que estava olhando para Yui e Hajime, com um sorriso sem graça, disse: estou bem agora. Não importava como você olhasse para isso, os eventos que ocorreram foram um trauma. A atual Shia era com certeza uma pessoa forte que tinha poder e espírito bastante para esmagar monstros dos grandes calabouços. Não havia razão para ela ser superada pela pressão que o oficial estava liberando. Shia, com um sorriso atraente após decididamente endireitar sua postura, encarou o grid que se aproximava. E declarou para o homem que parou seu avanço de forma involuntária: eu não sei de nada sobre seus subordinados. Eles devem ser pessoas com problemas mentais. Quem sabe eles não foram devorados por algum tipo de fera mágica que apareceu pelo caminho? Aliás, não há nenhum motivo para eu responder suas perguntas. Você com certeza está cheia de si. Você acha que está segura porque está com o grupo do herói? Se você não é uma escrava, então você provavelmente vendeu esse seu corpo? Uma prostituta, eu não irei aceitar palavras vindas de você. Apesar de Grid dizer essas palavras perigosas enquanto estreitava seus olhos de forma ameaçadora, Shia já tinha desfeito o contato visual com o homem. Os olhos da garota diziam que ela não se importava. Ao invés disso, ao chamar a garota de prostituta, as outras mulheres olharam para o comandante com raiva. Enquanto observava a atitude de Shia, veias apareceram e a expressão do homem se contorceu com a fúria. Quando ele notou os olhares, para enganá-los, ele sorriu e declarou a Kouki: eu sinto muitíssimo, herói dono. Esta mulher coelho parece saber algo sobre meus subordinados que desapareceram há 2 meses. Você irá ouvir meu pedido? Se você precisa de uma mulher coelho, eu posso preparar outra para você, desta vez. Oi, subalterno. Contudo, uma voz interrompeu Grid antes que ele terminasse de falar. Ao mesmo tempo que o comandante encarou a direção da voz, sua expressão se contorceu por causa da raiva. Lá estava um irritado Hajime. O que? Não abra sua boca, subalterno. Seu papel já está terminado. Nos fazer esperar para sempre por coisas tolas. Pare logo de perder tempo e nos guie depressa. Por que você acha que? Você não entende o significado de ficar em silêncio? Nós não temos um segundo a perder com você. Coloque-se em seu lugar. Com as palavras de Hajime, o rosto de Grid ficou completamente vermelho porque nenhum deles queria nem prestar atenção nele. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Mesmo assim, autocontrole era algo que um comandante de regimento precisava ter. Com apenas uma frase errada para os apóstolos de Deus, ele com certeza seria retirado de sua posição. Assim, o homem ficou em silêncio e o subordinado atrás dele começou a guiar os estudantes. Ignorando Grid, que estava encarando Hajime com olhos injetados de sangue, o grupo deixou a sala como se nada tivesse acontecido. Apesar do grupo de Kouki estar com as bochechas um pouco contraídas com a objeção de Hajime, as mulheres pareciam revigoradas. Quanto ao sinergista, não havia intenção de ser sarcástico, e se ele soubesse disso, sangue poderia jorrar das veias de Grid. Contudo, parecia que um esmagamento de testículos estava a ponto de acontecer se o comandante ainda não entendesse sua situação, pois ele chamou Shia de prostituta. Grid devia estar feliz consigo mesmo por ter tamanha disciplina.
O grupo de Hajime não se preocupou com o olhar penetrante que vinha de suas costas, a enorme ponte suspensa estava estendida e eles seguiram o guia com expressão pálida. E essa foi a primeira palavra que Liliana disse ao grupo de Hajime quando eles foram guiados para dentro do quarto no Castelo Imperial. Apesar de ela estar com um sorriso em seu rosto, seus olhos estavam frios e não refletiam seu sorriso. Eles pareciam expressar: expliquem as circunstâncias agora mesmo, maldição. Era provável que ela estava muito entediada com as conferências do Império. Dentro dela, não importava como examinasse a chegada do grupo de Hajime, isso era perturbador e inesperado, mas não havia como a princesa dizer essas coisas. De certa forma, isso era um sinal de familiaridade e apesar da realidade poder ser diferente. Além da farsa na capital imperial, por que em nome de Deus todos estão aqui? Eu exijo uma explicação clara. Sim, eu veementemente exijo uma. Eu não os perdoarei se vocês me enganarem. Sobretudo Nagumo-san. Foi com certeza você quem puxou as cordas por detrás das cenas. Não trate os outros como se eles fossem problemas sem importância, e pare de tocar as orelhas felpudas de coelho de Shia-san. E o Isan também, pare de esfregar as bochechas dela. Liliana perdeu o controle. Ela encarou Hajime com tanta força que parecia criar sons. Era como ela disse, Liliana imaginou que fosse ideia do sinergista ir para a capital imperial e também era sua ideia entrar no castelo imperial. Simplificando, Hajime foi reconhecido como líder do grupo. Os esquemas que de outro modo seriam considerados insanos, só poderiam ser formados na mente desse garoto. E o sinergista, que era acusado, estava gentilmente acariciando as orelhas de coelho de Shia enquanto ela se sentava em seu joelho. No outro joelho, Yu estava com ambas as mãos acariciando e tocando as bochechas da garota coelho. Sua voz está muito alta, princesa. Qual o problema? Hoje Shia está um pouco instável. Instável? Como assim? Ela não está se sentindo bem? Liliana ficou preocupada na mesma hora que ouviu isso, ela era uma boa pessoa. Shia, que recebeu o olhar, estava mordendo seus lábios como se resistisse a algo, sua expressão começou a se aliviar com suas orelhas sendo tocadas e suas bochechas sendo acariciadas. Quando a garota ergueu seu rosto, ela mostrou um sorriso e disse, eu estou bem. A razão para que as emoções de Shia ficassem instáveis era, obviamente, greed. Contudo, não era uma instabilidade causada pelo medo. Era o contrário. Ela estava contendo sua transbordante intenção assassina. Não importava como você analisasse a situação, o grupo de greed era o odioso bando que tomou a família de Shia. Assim que ela superou seu trauma, apenas uma forte intenção assassina escapou dela. No entanto, após pensar sobre o propósito do grupo em ir até o castelo, ela não foi capaz de matá-lo naquele momento. Dessa forma, ela estava resistindo a esse sentimento com vigor. E Hajime e Yui, que entendiam isto, tentaram tranquilizar a garota ao mimarem ela. Para as pessoas que não conheciam as circunstâncias, quando resumida, a relação de greed e Shia foi transmitida, as expressões de todos ficaram tristes. Depois disso, o grupo de Kouki naturalmente se ressentiu, e Liliana olhou para baixo com uma expressão sombria. Para a princesa, a escravização de demi-humanos era senso comum no mundo e era permitida, ela não considerava isso algo irracional, apesar de sentir ressentimento. Ela, que se julgou não qualificada para dizer qualquer coisa, se virou para os outros que estavam com caras irritadas, mas, está tudo bem, é sério. Shia falou com um sorriso deslumbrante, eles pediram a continuação da história de Hajime. E por que vocês estão aqui? E quanto a seus negócios na floresta? Aliás, o que foi aquela confusão de mascarados da última noite? Já está quase na hora de Sua Majestade, Gaharudo, nos chamar para uma reunião. Eu quero que nossas histórias estejam alinhadas antes de nos encontrarmos com ele, então eu gostaria que vocês me dissessem o mínimo, se possível. Bem, não fique tão inquieta, princesa. Quando a noite chegar, você entenderá tudo.
Nós queremos nos apressar e arrumar tudo, nós paramos apenas para um leve desvio, e isso é tudo o que você precisa saber por enquanto. Tanta insensatez, e eu vou saber quando a noite chegar, é o que você está dizendo. Você planeja criar outra perturbação com máscaras de novo? Eu entendi agora. Nagumo-san foi quem fez Shizuku e os outros se vestirem daquela forma constrangedora. Não fique tão preocupada. Você vai acabar ficando careca, princesa. Eu não vou ficar careca. Mas o que você está dizendo para uma dama? Calvície por estresse. Yui-san. Ela parecia ter percebido que Hajime não planejava falar mais nada. Além disso, Liliana, que recebeu um tratamento tão indelicado, disse, e mesmo eu sendo uma princesa, e enquanto ficava deprimida. Bem ao lado dela, Shizuku estava murmurando, e trajes constrangedores, e enquanto era lembrada de sua história negra. Mais tarde, após Liliana superar seu desânimo, ela explicou a situação, ao que parecia, Sua Majestade, Gaharudo, ouviu a história sobre o fim da igreja e sobre os deuses que ficaram loucos. Contudo, como esperado do reino onde as habilidades reinavam supremas, os superiores da nação acreditavam no utilitarismo sobrescrito 3. Apesar de isso parecer ter um impacto moderado, enquanto ria de forma audaz, o imperador declarou que a forma como eles viviam não iria mudar. Em outras palavras, se houver um inimigo, eles iriam abatê-lo. Se você desejar algo, então o tome à força, o fraco deve obedecer ao forte. Foi o que ele disse. Além disso, Gaharudo se perguntou como Liliana viajou para o Império. Ele estava inquieto. Embora entendesse a história sobre o reino ser atacado, a quantidade de tempo que levou para Liliana chegar ao Império foi pequena demais. Apesar de isso ajudar porque o Império também sentia que uma conferência imediata de cooperação com o reino deveria ser realizada, era impossível chegar ao Império após apenas uma semana do ataque. Ao mesmo tempo, como o reino conseguiu afastar o exército dos demônios? Ele estava muito interessado nesses métodos. Sobre o pilar de luz que deu às forças demoníacas um golpe fatal, ao invés das conversas sobre Deus, desculpas como o julgamento celestial não enganariam Gaharudo. Quando se tratava desse assunto, ele tinha uma hipótese de que alguém possuía uma arma capaz de destruir um exército inteiro com um golpe. Assim, como o imperador do Império Elshir, e como um homem, ele não poderia ignorar isso. Se ele investigasse, saberia na mesma hora. Liliana, que recebeu permissão de antemão, falaria com mais atenção sobre quão problemático Hajime era. Contudo, como ela pensou que o sinergista não estava no Império, mas sim viajando por lugares distantes, ela descobriu que o garoto na verdade entrou no coração do Império e estava se intrometendo nas gananciosas ambições de Gaharudo. Por outro lado, que tipo de movimentos Hajime faria a partir de agora? A princesa estava muito preocupada. Principalmente pela possibilidade de que o Império pudesse ser apagado dos mapas de forma misteriosa. Dessa forma, no lugar onde ela estava esperando para se encontrar com Gaharudo, apesar de não poder se encontrar com o Imperador devido aos eventos anteriores, Hajime estava sendo evasivo e inconsequente. A princesa já estava dizendo, se você vai fazer algo faça com seriedade. Enquanto seu estado de espírito ficava um pouco negligente. Com certeza, ficar inquieta com suas próprias apreensões era algo que ela nunca imaginou nem em seus sonhos. Liliana ouviu batidas na porta do quarto e o conteúdo da conferência com o Império foi dito. Parecia que o tempo tinha acabado. Enquanto acompanhavam o guia, Hajime e os outros seguiram para a recepção onde Gaharudo esperava. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros.
continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.